Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia, nessa sexta-feira, 13 de agosto. Ao longo do dia vocês acompanharam aqui as nossas entrevistas, né, de mercado, de acompanhamento de safras. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia. A gente viu que ao longo dessa pandemia, dessa quarentena, né, muitas empresas, inclusive dentro do agronegócio, foram buscar soluções dentro do mundo digital, dentro do mundo virtual. A gente viu que ao longo desse caminho, né, esse universo digital ganhou muito peso nas tomadas de decisões. No agronegócio não foi diferente. E a gente viu, né, que aquele movimento de startups que vinha crescendo dentro do nosso setor foi se solidificando cada vez mais. Mas, afinal de contas, né, o que exatamente é esse universo das startups? Para explicar um pouquinho sobre o universo das startups, como é que elas funcionam, né? Como é que elas estão sendo inseridas dentro do agronegócio, eu estou aqui com o Eduardo Fuentes, ele que é analista de investimento do Distrito Dataminer, porque essa empresa chamada Distrito, ela fez um levantamento das principais agtechs, que são as startups aí do agronegócio, exatamente para mapear e entender um pouquinho mais o que está acontecendo nesse mundo aí, nesse mundo das novas tecnologias dentro do agronegócio. Eduardo, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, pessoal. Acho que é um prazer imenso aqui representar o distrito e trazer um pouco sobre o que a gente encontrou dentro desse estudo. Então, acho que como você já introduziu, a gente fez um levantamento nos últimos meses aqui sobre todas as startups, ou seja, empresas de tecnologia, que buscam levar um pouco mais de tecnologia, eficiência, melhores gestões, práticas para o setor de agro como um todo, né? Seja para trazer benefícios sustentáveis, gestão dentro desses novos modelos, práticas mais saudáveis. Todas as empresas que aplicam tecnologia e são de base tecnológica acabaram entrando nesse estudo. E ao todo foram quase 300 empresas que a gente analisou, 300 soluções distintas dentro desse levantamento que a gente tinha. Acho que o que a gente já viu de levantamento de startup é de uma forma geral, né? Tem outras instituições ligadas aí ao universo das startups que fazem levantamentos. A Agtech Garage, por exemplo, é uma delas, né? Que está sempre Com fazendo certeza. levantamento de quantas startups estão abrindo, o que elas estão fazendo exatamente. Mas para o agronegócio específico é um estudo inédito, né, Eduardo? O que vocês aí da Distrito encontraram de semelhanças, né, entre esses dois universos e o que há de muito específico dentro das startups de agronegócio? Legal, muito bom. Acho que todas as empresas fazem um trabalho incrível. A gente também analisou outros estudos aqui no Brasil e na América Latina para entender um pouco sobre a percepção de todas essas instituições sobre o mercado de agro. Especificamente, o nosso estudo aqui, a gente conduziu com base no banco de dados do proprietário do distrito. Então, foram analisadas mais de 30 mil startups, América Latina, mais de 15 mil startups no Brasil, para a gente entender um pouco sobre qual que era o retrato que a gente tinha no mercado de agro. E a gente dividiu todas essas startups em algumas categorias e subcategorias. Então, a gente tem desde empresas de biotecnologia que ajudam, de alguma forma, criando soluções biológicas para uso agropecuário ou agroindustrial. E aí são inclusas desde genética, bioenergia, produções de biomateriais. A gente tem também uma categoria de marketplace, que aí são plataformas de negociação de insumos, de contratação de pessoas, de aluguel de equipamentos, tudo direto para o mercado agro. E a gente também tem outras tecnologias, como, por exemplo, automação e robotização, sobre mais especificamente máquinas de uso agropecuário, drones, enfim, esse tipo de tecnologia entrando dentro da categoria. E a gente tem também outras, como a agricultura de precisão, que usa dados e coleta de dados dentro do agronegócio. Então, a gente acabou encontrando um ambiente bem diverso dentro desse mundo agro. A gente dividiu entre 6 grandes categorias.
e todas elas são super representativas dentro do total, que é algo super bacana que a gente viu. Inclusive, eu analisando aqui, né, o estudo de vocês, tem alguns termos que eu nem conhecia. Novel farming, por exemplo, para mim era uma grande novidade, né? Eu acho que vocês devem passar por isso diariamente, né? Porque, afinal de contas, esse universo das startups ainda é um universo recente, né? As pessoas acabam tendo muitas dúvidas do que realmente é uma startup. Afinal de contas, é uma empresa que obrigatoriamente precisa ser jovem ou não? Basta ter uma nova tecnologia dentro de uma empresa já tradicional e tudo mais. Qual que é a importância desse mapeamento que vocês fizeram para esclarecer essas dúvidas e até esclarecer esses novos termos que vão aparecendo aí? Legal, acho que você pontuou super bem, né? O ambiente ele é super novo, né, aqui no Brasil em termos de inovação e empreendedorismo no geral. E acontece que, por ser muito novo, às vezes a gente tem termos novos surgindo, ou às vezes até algumas dúvidas sobre o que é, o que não é. Como definição de startup, normalmente a gente coloca que são empresas de tecnologia, de base tecnológica, ou que aplicam tecnologia no negócio, e que buscam trazer um modelo de negócios inovador. Então, seja aí por um produto físico que seja diferente, pela entrega desse produto ser diferente, ou pela aquisição do cliente ser feita de uma forma diferente, e sempre em um ambiente de extrema incerteza. Então, em ambientes que você não necessariamente já sabe quais são os passos que você precisa fazer para ter um sucesso. Então, isso é uma coisa que permeia muito dentro do ambiente de startup. E sobre a importância do estudo, a gente sempre pontua que é muito importante dar visibilidade para todas essas startups, né? Então, a gente entender quais são as soluções que existem em cada nicho de mercado, aplicando cada tipo dividindo por categoria, aplicação de cada tipo de tecnologia. E isso é muito rico tanto para as startups que começam a entender realmente o mercado que elas estão inseridas, como também as grandes empresas e investidores que começam a ter um mapeamento do que existe e buscando contratar ou investir nessas empresas de tecnologia. Então, isso é muito rico para o ecossistema como um todo também. E nós temos dois momentos muito importantes, vocês devem ter passado por isso ao longo do estudo de vocês, porque ao longo do ano passado, ao começo desse ano, houve uma grande movimentação lá no Congresso relacionada à lei das startups, né? O que a gente via antes dessa lei era realmente essas startups na base do teste, do acerto e do erro, dependendo muitas vezes de investidores anjo ali, ou de plataformas que impulsionassem essas jovens empresas. E agora nós, aparentemente, vamos ter um ambiente totalmente novo, né? Um ambiente já regulado, né? Um ambiente onde o debate político já ocorreu e muitas das coisas que se praticavam até então vão ter que ser ajustadas. Como é que você vê essas realidades, né? Essa importância dessas discussões para, de fato, inserir as startups de uma forma efetiva dentro do nosso dia a dia aqui dentro do agronegócio? Muito bom. Eu acho que as discussões elas são sempre válidas, né? Acho que em termos de regulação, claro que existem algumas regulações que acabam prejudicando, mas no geral aqui no mercado brasileiro a gente tem visto as regulações, maior parte das regulações trazendo benefícios para a sociedade, né? Então, quando a gente analisa um pouco do setor financeiro, por exemplo, a gente teve regulações com o fim do duopólio lá um tempo atrás, alguns anos atrás, que possibilitou que mais startups de meio de pagamento surgissem. A gente tem agora o Open Banking, tem uma parte de sandbox regulatório, e a gente enxerga que isso também vai acontecer para o agronegócio, né? Eu acho que à medida que as novas tecnologias vão surgindo, elas acabam necessitando de regulação. Acho que o grande ponto aqui se essa regulação ela vai ser benéfica ou se a gente vai ter algum viés político ou partidário ali para ceder à pressão de alguns grupos dentro do Congresso. Então a gente está acompanhando isso também nas últimas semanas, nos últimos meses, para entender um pouco sobre o que vai acontecer. Mas de certa forma, eu acho que o empreendedor brasileiro ele já aprendeu e certamente ele vai saber driblar
eventuais restrições ou eventuais problemas que essa lei traga, a fim de conseguir viabilizar suas soluções. Eu acho que isso a gente tem uma habilidade grande em fazer esses tipos de jeitinho, se a gente puder colocar assim. E acho que toda lei ela também traz, às vezes, alguns pontos que podem ser benéficos para um grupo e, às vezes, maléficos para outro grupo. Mas é super importante a gente acompanhar tudo isso a fim de se precaver e saber aproveitar as eventuais brechas que a lei traz também. Um outro ponto interessante que eu acho que a gente pode trazer aqui é sobre a capilaridade que a gente acaba encontrando nesse tipo de novas empresas, né? Principalmente quando a gente fala do setor do agronegócio, né? Porque as fintechs, as startups em outros países, né, elas acabam criando ali seus polos. Eu acho que o polo mais famoso é o Vale do Silício e tudo mais. E aqui no Brasil, no começo, a gente via esses grandes polos concentrados ali em São Paulo, em outras grandes cidades, e de repente a gente vê, né, grandes conglomerados de startups, por exemplo, aqui perto, né, em Piracicaba, que já se tem esse nome do Vale do Silício brasileiro, né, Vale do Silício do Agronegócio, ali em Piracicaba. Em Exatamente. Mato, em Mato Grosso também tem um grupo muito importante de startups se formando ali. Como é que você vê essa movimentação da capilaridade brasileira, que ela é um pouco diferente, ela é um pouquinho mais esparçada aí? Muito bom. Acho que você foi perfeito. Assim. A gente tem o que a gente nota em todos os setores aqui do ambiente de empreendedorismo e inovação do Brasil é que São Paulo e a região sudeste é muito forte, então acaba concentrando o maior número de pessoas empregadas em startups e em startups também no geral. O que a gente tem visto, na verdade, em alguns ambientes também, é o surgimento de novos polos. Então, a região sul do Brasil, falando em um aspecto geral, tá? Ela também já tem começado a amadurecer. A gente tem notado cada vez mais startups surgindo no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E normalmente esses ecossistemas eles estão muito ligados, assim como o Vale do Silício foi lá nos Estados Unidos, ligado à mão de obra. Então, lá no Vale do Silício, a gente tem as principais universidades do país, lá naquela região, o que formou um espaço com muito talento e muita empresa ali e acabou virando um berço de tecnologia. Aqui no Brasil, a gente também tem esses movimentos com o Sul-Sudeste, mas mais especificamente para o agro, é super legal ver que estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, e até mesmo outras regiões, como Piracicaba, que é uma região aqui, uma cidade, uma região aqui no interior de São Paulo, acabam se destacando muito por conta de ser um polo também de educação, né? Então a Exalc em Piracicaba acho que é super referência em agro, como também por desenvolvimento tecnológico, por incentivo à pesquisa do próprio estado, e até pelo ambiente, né? No Centro-Oeste a gente tem um grande ambiente de agro que possibilita também testes e desenvolvimento de tecnologia. E uma coisa que eu tenho percebido também é que as empresas tradicionais elas estão percebendo que há espaço para todo mundo, né? As empresas tradicionais elas estão percebendo que o foco delas precisa ser numa plataforma mais robusta, né, de soluções, né? E as startups estão focando nas soluções específicas e práticas. Acho que esses dois universos estão se entendendo aí, né? Tanto que grandes empresas estão até mesmo adquirindo essas startups, porque são, às vezes, até coisas muito pontuais ali, né, de soluções, né? Você compreendeu isso também no estudo de vocês? Que esses dois universos estão conseguindo dialogar muito bem? Com certeza, eu acho que um ponto super interessante é que a pandemia ela acelerou muito esse movimento de digitalização e necessidade de transformação digital das grandes empresas. E isso fez com que essas empresas elas buscassem cada vez mais adquirir startups como forma de ganhar eficiência operacional, ou acessar novas áreas de negócio, ampliar o portfólio de produtos e serviços. E o que a gente enxerga é que isso deve continuar no futuro,
e que as grandes empresas entenderam que, putz, para eu fazer algum movimento de desenvolvimento tecnológico, como eu sou uma grande empresa, às vezes eu tenho que fazer uma mudança muito grande de direção que acaba sendo muito lento. Se eu vou lá e plugo, ou se eu compro, ou se eu contrato alguma startup para fazer isso, acaba sendo muito mais benéfico, muito mais rápido do que se eu fosse desenvolver isso internamente. Você não precisa mais desenvolver tudo internamente como empresa. E aí, acho que a gente tem também um ponto super legal que a gente levantou no estudo, que é em relação aos investimentos recebidos por agtechs, né, nos últimos anos, e tem crescido exponencialmente, né? Então, a gente saiu ali de 2019 com um pouco menos de 40 milhões de dólares investidos em empresas de tecnologia no mercado agro, para 2020 a gente bater quase 68 milhões de dólares investidos, e esse ano certamente a gente deve superar essa marca. Então tem sido super bacana olhar também esse movimento de investidores, além das corporações, como você pontuou. Acho que esse ponto está relacionado exatamente à minha próxima pergunta, que é esse movimento, né? A gente vê essas jovens empresas, algumas já entrando aí nos mercados de IPOs, né? No mercado financeiro e tudo mais, e fazendo novamente uma comparação com os Estados Unidos, que a Nasdaq acabou abraçando as empresas de tecnologia, né? Lá do Vale do Silício. Qual o potencial que você vê do mercado financeiro aqui no Brasil abraçar essas jovens empresas, essas startups? Muito boa pergunta. Eu acho que a gente tem começado a amadurecer nesse sentido, tá? Eu acho que a gente notou já alguns casos de empresa abrindo capital aqui na Bolsa de Valores do Brasil, né? Então, a gente já tem casos como a Melius, a Localweb, e outras empresas que também começam a querer entrar ou fazer o IPO aqui, mas é sempre necessário enfatizar que fazer o IPO eleva o nível de governança e de gestão que você tem que ter numa empresa. Então, não é algo trivial. A gente precisa de empresas que já estejam mais amadurecidas para conseguir fazer isso. A gente tem conseguido alguns casos no Brasil, né? Então, como você comentou, lá fora a gente já tem, por exemplo, a Vetex, que abriu capital recentemente, a gente tem a Stone, a Arca Educação, que é uma empresa de tecnologia que abriram lá fora, e aqui no Brasil a gente tem começado a ver esses casos. Minha expectativa é que, com o passar dos anos e com o amadurecimento de todo o ecossistema, a gente vai começar a ver cada vez mais empresas de tecnologia indo para a Bolsa como forma de financiar. E aí, trazendo um paralelo para o setor de agro, o que a gente vê hoje, né, esses volumes que eu passei, né, de 68, de 40 milhões de dólares investidos em 2020 e 2019, respectivamente, eles devem aumentar consideravelmente à medida que as startups do agro começam a se desenvolver, né? Então, depois de ter validado a primeira fase do produto, elas buscam mais recursos normalmente para ir crescendo e escalando realmente os seus negócios. E isso deve gerar um aumento bem considerável de capital no mercado de tecnologia no agro. Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, acho que não posso deixar de te perguntar isso. Afinal de contas, no mapeamento de vocês, são cerca de 300 empresas estudadas ali. E o produtor rural, vendo esse mapeamento, ele pode pensar qual caminho seguir. Afinal de contas, né, por mais que o celular traga praticidade e tudo mais, tem um limite de memória dentro dos nossos aparelhinhos. Quando tem a opção para o computador, que é um pouquinho mais robusto, tudo bem, né? Mas vamos levar em consideração que as startups tenham, né, esse ideal de estar sempre na mão, né, do produtor rural, e isso daqui é um pouquinho limitado, né? Qual que é o caminho que você pode, a partir desse estudo, qual que é o caminho que você pode trazer um pouquinho de orientação para o produtor rural para, primeiro, escolher as tecnologias que são necessárias para ele e que não acabem carregando demais no celular, né? Porque a maior parte das opções estão aqui dentro. Muito boa pergunta. Eu acho que hoje no mercado do Brasil, aqui de startups, a gente já tem visto algumas companhias que endereçam justamente esse tipo de problema. Então, já existem empresas que, pensando em termos de limitação de espaço, ou até mesmo de sinal dos celulares em ambientes rurais,
já começam a trabalhar, seja via satélite, ou usando computadores, ou uma vez por semana coletando as informações através de computadores ou de tecnologia. A gente já tem visto casos de empresas que endereçam essas dores. E certamente não vão ser os primeiros, tá? Eu acho que se existe essa dor, se existe esse espaço na indústria, essa carência, certamente algumas empresas de tecnologia vão buscar atender esse mercado. Eu acho que o grande ponto para o produtor rural é realmente buscar algumas soluções, entender, pesquisar, e realmente testar essas soluções de tecnologia. Claro que nem todas vão fazer sentido, às vezes para os problemas ou para as oportunidades que cada um está enxergando, mas as empresas de tecnologia, as startups, elas certamente podem ser um caminho de ganho de eficiência, de melhor prática de gestão, de sustentabilidade para todos os nichos e todas as atuações dentro do mundo do agro. Então, acho que só trazendo um exemplo que acho que é super bacana, a gente tem, por exemplo, hoje a Terra Magna, que oferece crédito para o produtor rural, analisando imagens via satélite, então totalmente independente de utilização do celular. E a gente tem também, por exemplo, a Olho do Dono, que é uma empresa que pesa bois através de uma imagem de uma câmera. Então, são duas aplicações que você não necessariamente precisa ter um acesso mobile forte. Você tem outras adaptações do produto, mas que ajudam muito na gestão, na eficiência desse setor também como um todo. Muito bem. Eduardo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, pessoal. Prazer contribuir com vocês aí. Bom, lembrando também que todo esse estudo relacionado a esse levantamento, esse mapeamento das startups do agronegócio, você vai encontrar no conteúdo aqui embaixo, tá? Tem um PDF com de várias páginas aí, é um estudo bem longo, bem detalhado. Ali você vai encontrar até mesmo essas startups que fazem mais sentido para você, né? Como o Eduardo bem disse, não precisa adotar todas as tecnologias, né? Nem todas as tecnologias fazem sentido. Cada produtor rural tem a sua própria realidade, cada lavoura tem a sua realidade, então analisem, vejam bem, né, se aquela tecnologia faz sentido para você, para adoção aí dentro da sua propriedade, se vai te ajudar de fato, para até mesmo não ficar pesando no seu celular, né? O objetivo desses estudos é exatamente esse, entender esse movimento das empresas, mas entender também como que elas podem trazer facilidades e praticidades aqui para o dia a dia do produtor rural. Muito bem, amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais, siga as nossas páginas aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, e você que acompanhou essa entrevista aqui no YouTube, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar seu like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos, as nossas entrevistas para serem os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.